Nós, para vivermos, nós consumimos. É o normal da vida, o consumo. Consumimos comida, roupa, consumimos material de construção, consumimos peças, utensílios domésticos, enfim, o consumo do dia a dia da nossa vida. Tudo que sobra do nosso consumo, nós jogamos fora. Nós chamamos isso de lixo, aquilo que é inservível depois do que nós consumimos. Muito bem, o lixo, que é conhecido como resíduo, é dividido em várias partes. Nós temos os resíduos sólidos. Os resíduos sólidos, eles são divididos em resíduos secos e resíduos da construção civil. São dois grandes blocos de resíduos sólidos. E também nós temos o lixo orgânico, que é o lixo do resto de comida, o lixo de poda de árvore, o lixo de jardinagem, o lixo orgânico, aquele lixo que vai ser decomposto e vai ser transformado em gases de efeito estufa. Muito bem. O que é que nós fazemos, eu, você que está nos assistindo, todas as pessoas fazem? Compram as coisas, levam para casa, consomem aquilo e depois pegam o que sobram, que é o lixo ou os resíduos, conforme eu disse, e embalam e colocam na porta para o poder público levar embora. A maioria das pessoas não se preocupa com o que é feito com aquilo que sobrou do seu consumo, o lixo. Acham que ele não tem nada a ver, depois que botou do portão para fora, que ele não tem nada mais a ver com aquele material. Isso é um engano. Por quê? Porque o lixo, se ele for mal operado, se ele for mal destinado, ele se transforma num veneno contra nós mesmos. As grandes cidades do Brasil possuem aterro, mas 60% dos municípios brasileiros despejam o seu lixo em lixões. Lixão é um foco contínuo de contaminação do solo, da água e do ar. E essa contaminação se volta contra nós mesmos. Por isso o Brasil aprovou em 2010 a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, que até hoje ainda não foi implementada. Nessa lei, que é uma lei muito boa, ela fala na responsabilidade compartilhada pelo lixo. Compartilhada por quem? Por quem produz o lixo? O cidadão. Por quem produz o produto? A indústria, o agronegócio, o comércio, os importadores, que são quem trazem os produtos para a gente consumir. E o terceiro agente desse compartilhamento é o poder público, o governo. Então, esses três agentes, o cidadão, o empresariado e o governo, são responsáveis pelo compartilhamento para dar um destino correto ao nosso lixo de cada dia. O lixo se divide em duas partes, como eu disse, o lixo seco e o lixo úmido. Na cidade de São Paulo, por exemplo, são produzidas todos os dias 17 mil toneladas de lixo. 17 mil, não é quilo não, é tonelada de lixo. Essas 17 mil toneladas de lixo se dividem metade lixo seco e a outra metade lixo úmido ou lixo resíduo orgânico. Além de todo esse lixo, ainda é produzido mais ou menos 8 mil toneladas de entulho ou lixo da construção civil, que é resto de pedra, de areia, de cimento, enfim, todo aquele material que a gente sabe que sobra das demolições e da construção civil. Qual o destino deve ser dado para isso? O lixo da construção civil, ele se for destinado para um ecoponto ou for destinado com caçambas adequadas para um local próprio, ele pode ser reaproveitado e ele pode ser retransformado em material de construção civil. Já existe tecnologia e já existem pessoas fazendo isso, aproveitando o cimento,
a pedra, o resto de areia, o resto de madeira também pode ser reaproveitado, tem máquina para isso, e reutilizado novamente para determinado tipo de função. O lixo seco doméstico, que são papel, papelão, o vidro, o plástico, o ferro, o metal, enfim, aquele lixo seco que sobra na nossa casa ou mesmo nos comércios, nas empresas, esse lixo pode ser também destinado à reciclagem. Tem que ser destinado à reciclagem. Não podemos mais admitir jogar esse material fora, porque esse material, na sua grande maioria, ele é reaproveitado e volta na chamada economia circular a ser reaproveitado para ser reutilizado depois com determinados produtos. O lixo orgânico, que é 50% do lixo global produzido pelas casas ou pelas empresas, o lixo orgânico, ele também pode ter um destino absolutamente sustentável. Qual é esse destino? É um destino que pode ser dividido em dois. Primeiro, pode ser compostado. O lixo orgânico pode se transformar em adubo. Adubo para ser utilizado nas praças, na lavoura, enfim, adubo para alimentar a terra. Ou ele pode ser usado como a Europa usa, né? Aqui ainda não temos esse uso, em máquinas que produzem, que o queimam e transformam o lixo orgânico em energia elétrica e ser utilizado como combustível para a produção de energia elétrica. Também pode ser feito dessa maneira. Mas o importante é que você que está me escutando, que está ouvindo esse bate-papo, você coloque uma responsabilidade para você mesmo. Separe o lixo na sua casa. Separe o lixo. Lixo seco do lixo orgânico, o lixo molhado, que é o resto de comida, casca de fruta, etc. Separe o lixo. E o lixo seco você destine para uma cooperativa, destine para um local onde ele vai ser dado um destino de reaproveitamento. E o lixo orgânico você pode compostar com minhocário na sua própria casa ou pode, de uma maneira, junto com outras pessoas, destinar esse lixo orgânico para um fim de reaproveitamento. Isso é possível, depende de nós.